Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui à segunda aula dessa série. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira e eu sou o fundador do Clube do Valor. E aqui nessa série eu vou mostrar o caminho para você saber sempre quais ações comprar e quando vender uma ação investindo por conta própria. Isso mesmo caso você já invista hoje na bolsa, caso você ainda não tenha começado a investir, caso você tenha medo de perder dinheiro ou se sinta atualmente muito inseguro ao tomar as suas decisões de investimentos em ações. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como a minha estratégia dobrar funciona, isso em cada uma das suas etapas. Vou te mostrar também os benefícios que ela traz, além de, é claro, te mostrar sempre quais ações comprar e como essa metodologia de investimentos teria transformado R$1.000 em R$196.646 com 15 centavos nos últimos 24 anos. Você vai entender como, graças a dobrar, pessoas como o Rogério conseguiram iniciar as suas aplicações na bolsa e já estão colhendo resultados fantásticos. E aí, ao longo do ano, eu fui me preparando para o momento da entrada na bolsa. Então, seguindo os ensinamentos do curso, eu quitei as minhas dívidas, eu montei a minha reserva financeira emergencial e, para minha sorte, na virada desse ano, eu já estava plenamente pronto para entrar na Bolsa de Valores. Coincidiu com esse momento de uma queda abrupta que aconteceu no início do ano e eu tive a oportunidade de entrar exatamente no momento em que a gente teve um valor dos ativos muito descontados. E com isso eu consegui fazer o meu resultado financeiro muito bom. Obviamente a gente seguiu as orientações do Clube do Valor, do curso, né? E isso eu acredito que foi um fator preponderante para fazer alcançar os resultados que eu vou mostrar aqui para vocês agora nos prints de tela do meu celular. Também vou te mostrar na prática a aplicação da metodologia dobrar e como seguir ela fez com que a gente tivesse comprado aqui na gestora do Clube do Valor as melhores ações da década passada antes que elas ficassem famosas. São exemplos das ações da PetroRio, da Springs e da Magazine Luiza, em que lucramos para os nossos clientes de gestão de carteiras administradas, respectivamente, 393%, 143% e 616% nos últimos 4 anos. E, é claro, você vai entender como seguir essa mesma estratégia com facilidade, com simplicidade, mesmo se você entender que hoje não tem conhecimento algum sobre ações. E se você não acredita em mim, se isso está parecendo bom demais para ser verdade, veja brevemente o resultado de alguns alunos meus. O rendimento nesse período foi acima do Ibovespa, total de 7% aí, um ótimo resultado até então. E aqui é interessante a gente ver que no momento que eu entrei no curso, mais ou menos ali no início de maio, a rentabilidade da minha carteira estava próxima a zero. Então a gente pode ver a rentabilidade bruta da minha carteira, que após o curso foi de 35%. Mais outras positiva aí até de 50%, 60%, 70%. Então no geral dá mais ou menos aí uns 11% positivo. Fiz a migração da minha carteira em julho desse ano. A partir de agosto eu já comecei a ter um retorno positivo, porque até então minha carteira estava negativa. Por isso, durante alguns minutos eu te convido a esquecer tudo que você já ouviu falar sobre investimentos em ações. Tudo mesmo, tá? Esqueça day trade, buy and hold, valuation e outras técnicas que você já tem ouvido falar. Porque o que eu vou te mostrar aqui é ainda pouco conhecido para a maioria dos brasileiros, é o que enriqueceu os maiores investidores do mundo e ainda é muito mais simples e muito mais eficaz. Mas antes disso, deixa eu te relembrar o que a gente viu na primeira aula da série, beleza? Nela, eu te mostrei muitas coisas, a começar sobre como eu criei a metodologia dobrar de investimentos, que foi o meu maior acerto como investidor, né? Também te mostrei os resultados fantásticos que alguns alunos e clientes tiveram investindo em ações ao longo dos últimos anos e também quais são os 5 maiores erros que eu vejo muitos, mas muitos investidores cometerem ao tentar investir e ganhar dinheiro investindo, mas que infelizmente podem te fazer perder muito dinheiro, assim como vários seguidores que cometeram esses erros perderam dinheiro, assim como eu também perdi dinheiro, tá? Eu te mostrei como é possível investindo em ações ter um retorno maior e na verdade, muito maior do que o da renda fixa no longo prazo. Para que você saísse da teoria e também colocasse o conhecimento em prática, eu compartilhei um simulador exclusivo para você fazer os seus próprios cálculos com base na sua realidade, para entender o poder
que tem a bolsa de valores aliada a uma estratégia clara de investimentos no longo prazo e como investir assim te traz mais retornos do que investir na renda fixa. E nessa primeira aula também te contei um pouco da minha história ao longo de tudo isso e como eu saí de um investidor fracassado, de um cara quebrado que só fazia cagada para me tornar um gestor de investimentos e como hoje eu sou responsável por gerir mais de 250 milhões de reais no patrimônio aí somado de todos os meus clientes. Então, se você não viu ainda a primeira aula, olha, eu sugiro muito fortemente que você assista ela agora, beleza? O link vai estar aqui nessa própria página. Porque o que eu ensinei na aula passada é essencial, é pré-requisito, na verdade, para o que eu vou te mostrar aqui na segunda aula. Show? E ainda assim, última vez aqui, eu quero agradecer a enorme quantidade de comentários que vocês deixaram aqui na página. Você pode rolar para ler todos os comentários. Eu li cada um deles e junto com a minha equipe a gente respondeu muitos, mas muitos desses comentários. E eu fico muito feliz em ver, assim, depois de tudo que eu passei na minha jornada como investidor, conseguir ver eu, né, junto com todo o time do Clube do Valor, junto contigo, formando essa comunidade de pessoas engajadas numa só causa, tá? De ver tantas pessoas que poderiam estar em casa fazendo qualquer outra coisa, mas estão se dedicando tempo para aprender a investir em ações, para construir um futuro melhor para você e para sua família. Beleza? Então, a partir de agora, eu preciso que você reforce a sua atenção na aula, tá? Por quê? Porque eu vou passar por cada uma das etapas da metodologia dobrar, né? Lembre-se que essa metodologia ela é única. Eu que inventei ela. Você não vai encontrar explicações dela em nenhum outro lugar aqui, sem ser nesse exato momento aqui comigo. Show? Então, pega um papel, pega uma caneta ou abre um documento no Word, mas garanta que você vai se livrar de distrações, prestar muita atenção e fazer os exercícios que eu vou te mostrar aqui. Bom, então vamos começar pelo primeiro pilar, o D de direção. Saber a direção correta significa conhecer bem tanto o mercado financeiro quanto a si mesmo. Significa entender as opções de investimentos disponíveis, quais são as vantagens, quais são as desvantagens de cada uma delas e também por que o dinheiro importa para você. Cara, deixa eu te trazer um pouquinho mais de prática, tá, sobre isso. Vamos lá. Todo investidor ele deveria começar a sua jornada fazendo um exercício extremamente simples. Só que ninguém faz, tá? Eu quero que você faça. Então, pense consigo mesmo o seguinte. O que te levou a estar aqui, agora, assistindo essa aula? Eu sei, você quer saber, escolher quais são as melhores ações, o momento certo de comprar e de vender elas, beleza. Mas tem algo por trás disso, não tem? Assim, muito possivelmente, o que você quer é mais dinheiro na sua vida, beleza? Até aí estamos alinhados, todo mundo está aqui para ter mais dinheiro. Só que o ponto é que investir pela busca do dinheiro em si, como um fim em si mesmo, não é o suficiente para ter sucesso. Eu, particularmente, não conheço zero investidor de sucesso que invista apenas pelo dinheiro. Todos eles, e absolutamente todos, entendem que o dinheiro não é um fim e sim um meio. Um meio de quê? De ter uma vida com mais tempo, liberdade, segurança e tudo aquilo que você mais valoriza. Um meio de você proporcionar maior tranquilidade, maior conforto para a sua família ou ainda ter um futuro livre, podendo fazer o que você quiser. Um meio, inclusive, de você conquistar a sua própria liberdade ou independência financeira. O problema de entrar no mundo dos investimentos sem ter um porquê mais forte é que dessa forma, sem ter o porquê, provavelmente você será tentado a seguir um caminho de atalhos, um caminho de promessas de dinheiro rápido e de dinheiro fácil. Um exemplo comum, talvez você conheça, são as promessas absurdas que rolam na internet sobre como ganhar dinheiro no curto prazo. Promessas que mostram a bolsa de valores como um local para você ganhar R$500 em um minuto, como um local para você usar a bolsa como uma forma de gerar dinheiro para pagar suas contas imediatamente, como por exemplo comprar um par de tênis ou pagar pelo seu café da manhã. Ou promessas ainda que falam que você vai conseguir multiplicar rapidamente seu capital em 6 mil, 8 mil ou 10 mil%. Ou ainda promessas ainda mais bizarras, cara. Como a gente transformar R$30 em mais de R$1 milhão. E eu sei como isso pode chamar a sua atenção. Eu te contei na minha história como eu achava que eu ia ganhar 1% ao dia, mas o fato é que isso não existe, né? Pensa contigo mesmo. Se alguém soubesse o caminho para ver a carteira render 10 mil% em pouco tempo, por que diabos essa pessoa não seguiria sozinha esse caminho? Isso multiplicaria o patrimônio por mais de 100 vezes. Cara, R$50 mil virariam R$5 milhões em pouco tempo. Cara, ou ainda outra promessa, transformar R$30 em R$1 milhão.
fosse possível isso, sinceramente, em vez de pegar 30, pega 3 mil reais, que é 100 vezes mais do que 30. E transforma em 100 milhões, que é 100 vezes mais que 1 milhão. Entendeu? Por que vender isso por 12 parcelas de 5 reais? Enfim, ponto é, tome cuidado com toda e qualquer promessa de enriquecimento rápido. Show? Geralmente essas promessas omitem duas informações que são muito importantes para o investidor. A primeira delas é que a maioria esmagadora das pessoas que buscam lucros rápidos, lucros altos, elas acabam justamente com o contrário. Acabam perdendo dinheiro rápido. Cara, tem um estudo chamado É Possível Viver de Day Trade, recomendado pela CVM, publicado pela FGV, que mostrou que cerca de 99% das pessoas que fazem day trade, que são aquelas que compram e vendem ações no mesmo dia para ter lucro rápido, perdem dinheiro. Segundo ponto que é omitido é que da lista dos maiores investidores de todos os tempos, aqui ó, tô com Warren Buffett atrás de mim, o maior de todos, nenhum enriqueceu dando uma grande tacada. O próprio Buffett aí construiu 99% da sua fortuna depois dos 50 anos. Bom, acredito que meu ponto até aqui ficou claro, né? Por isso, antes de qualquer coisa, você precisa entender qual é a sua direção. Por quê? Porque assim você consegue filtrar tudo que é ruído, tudo que é enganação e focar naquilo que realmente importa para você, no que você realmente controla, no que você realmente tem poder de ação. E para isso, tem um exercício, né? Um exercício que eu te proponho, um exercício bem simples que eu quero que você faça agora. Show? Presta atenção e faça assim que você acabar esse vídeo. Vamos lá? Pega um papel, pega uma caneta, abre uma nota no celular, abre qualquer coisa e anote a seguinte pergunta. Por que o dinheiro é importante para mim? Por que o dinheiro é importante para mim? Reflita por um tempo, tá? Para, pensa e responda. Não sei o que tu vai responder, mas provavelmente vai pensar algo como liberdade, saúde, comodidade, conforto, enfim, qualquer valor que seja importante para você. No meu caso, por exemplo, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi liberdade. Só que aí você vai lá e faz uma nova pergunta. Por que a resposta da pergunta 1 é importante para mim? Aí você vai começar a ver as coisas com mais clareza. No meu caso, quando eu fiz esse mesmo exercício que eu estou te propondo agora, porque tudo que eu ensino aqui é o que eu pratico, eu percebi que liberdade é importante para mim porque eu valorizo muito estar próximo das pessoas que eu amo, coisa que eu mais valorizo. E nas poucas vezes em que eu não pude fazer isso, em que eu perdi algum evento importante, seja por conta do trabalho ou por outros problemas pessoais, para mim foi muito sofrido. Ao perceber isso, eu comecei a entender o que estava por trás da ideia de ter mais liberdade. E sei que você também vai conseguir entender com maior profundidade por que você valoriza aquilo que você valoriza. Mas calma, o exercício vai além, tá? Olha para as duas respostas das duas primeiras perguntas e aí faça uma terceira pergunta tão importante quanto as outras duas. Como seria a minha vida com mais resposta da pergunta 1 e resposta da pergunta 2? Aí escreva como é que seria a sua vida ideal, beleza? O que você vai ter ao final disso? Uma direção. Um motivo pelo qual vale a pena estar aqui, aprendendo como investir em ações. Entender por que é importante saber quais ações comprar. Começando a entender aqui nessa série o que faz uma ação subir, o que faz uma ação cair. Aprendendo quando comprar e quando vender uma ação. Depois de tudo isso, você pode partir para o segundo pilar da metodologia, que é o O de objetivos. Vamos lá. Você acabou de definir a direção, né? A direção está conhecida. Agora é hora de criar objetivos financeiros. Ter objetivos é essencial para qualquer investidor, independentemente da sua idade, independentemente de você já investir há poucos ou muitos anos ou de você nem ter começado a investir. Afinal, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho basta. Se você entra num avião para fazer uma viagem, você sabe para onde esse avião está indo e o mesmo tem que ser nas suas finanças, beleza? Investir sem ter objetivos é quase como tentar acertar um alvo de olhos vendados. E aqui, antes que você pense algo como, porra, Miro, beleza, mas o que isso tem a ver com investir na bolsa? Tá? O que isso tem a ver com saber quais ações comprar? Beleza? Pode ter pensado isso. E eu já te digo que logo, dentro de alguns minutos, inclusive, você vai entender bem o porquê disso tudo. Tá? Então só presta atenção, segue aqui a linha que você vai entender tudo, beleza? Então vamos lá. Para te ajudar na definição de objetivos, eu tenho uma metodologia própria que é extremamente simples. Como é que eu chamo ela? Eu chamo ela de Fórmula 1-5+ de investimentos. E você logo vai entender o porquê desse nome. Show? Mas antes, eu sei que talvez, independentemente da sua idade, você possa estar pensando algo como: Ramiro, show, entendi, tenho que prestar atenção, mas não faz sentido eu definir objetivos. Afinal, eu sou muito velho para investir, cara.
Ou ainda outra coisa, tá? Que alguns pensam, que é o seguinte: legal, Ramiro, mas outra hora eu começo, isso aqui não é tão urgente para mim. Vamos lá, deixa eu responder. Esses dois pensamentos, eles são extremamente comuns, tá? Não sinta culpado em ter eles, muitas pessoas têm. E eu entendo, de verdade, entendo que quer se sentir assim. E o que eu percebi é que, embora eles sejam legítimos, eles mais te atrapalham do que te ajudam. Sabe por quê? Porque o fato é que nunca é tarde demais para começar. Te falei agora há pouco, 99% da fortuna do Buffett foi depois dos 50 anos. Quanto antes você começar, melhor. Tá? E eu garanto que você pode, independentemente da sua idade, aprender muitas coisas aqui, agora, para conquistar tudo aquilo que você sempre desejou. E eu tenho certeza que não importa qual seja a sua idade, tenha você na casa dos 30, 40, 50 anos ou mais, daqui a 10 anos exatamente, você vai querer muito ter começado hoje. Isso faz muito sentido. Por quê? Porque começando hoje, mesmo se você já tem mais idade, você vai ter um prazo maior pela frente do que se você começar daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 2, 3, 10 anos, não é? Além disso, não importa qual seja a sua idade, ao começar agora, você vai estar construindo e também fortalecendo o seu legado e ajudando ainda mais aqueles que você mais ama, a sua família, a ter uma vida melhor. Inspire-se no Tácito. Quem é o Tácito? O Tácito é um aluno meu. Começou há pouco e hoje já tem data programada para conquistar a sua liberdade financeira. Hoje eu adquiri conhecimento e as ferramentas adequadas para montar uma carteira de ações muito bem sucedida. Tracei um plano e em 16 anos, hoje tenho 44 anos, aos 60 anos de idade, com certeza eu irei adquirir a minha independência financeira para realizar todos os meus sonhos que eu tenho em mente e que sem o curso eu dificilmente iria conseguir. Bom, dito isso, vamos lá, vamos falar sobre a fórmula 1-5+. Bom, até aqui você já sabe por que o dinheiro importa para você e agora é hora de transformar isso, né, que é um sonho intangível, em objetivos claros. Né? O objetivo é a forma de transformar sonhos em metas concretas. E as únicas coisas que você precisa para formar objetivos são as seguintes. Primeiro, um o quê, que define o que você quer conquistar. Segundo, um quando, que é uma data desejada para a conquista deste objetivo aqui. Terceiro, um quanto custa, que é o montante financeiro necessário para conquistar esse objetivo. Afinal, estamos falando de objetivos financeiros. Vou dar um exemplo aqui de como não se faz e também de como se faz. Vou pegar o meu caso, tá? Que no primeiro passo da metodologia dobrar, cuja direção tem a ver com liberdade, já te falei, eu poderia pensar, pegar liberdade e criar um objetivo do tipo, cara, fazer uma viagem. Só que veja só, fazer uma viagem é algo vago, não é objetivo. Por outro lado, eu poderia seguir o que eu acabei de falar, definir o que, quando e quanto custa e transformar isso num objetivo claro do tipo viajar para a Europa em junho de 2022 com um valor de R$30 mil. Pronto, agora sim é um objetivo. Outro aqui, conquistar a minha própria liberdade financeira em novembro de 2032, com um valor de R$10 milhões. Pronto, outro objetivo. O que? Liberdade financeira. Quando? 2032, valor R$10 milhões. Objetivo. Bom, acho que você entendeu, né? A minha ideia aqui é fazer com que você liste tudo o que você quer conquistar, avaliando se isso está alinhado às coisas que você mais valoriza na sua vida. Vai lá, pausa, faz a sua lista aí ao final do vídeo e depois de fazer ela, aí entra em jogo a Fórmula 1-5+. E de forma bem simples, o que ela faz? Ela indica como você deverá investir de acordo com seus próprios objetivos. É graças à Fórmula 1-5+, que você saberá qual o valor máximo a ser investido em ações, sem ter grandes dores de cabeça e sem ter que ficar nervoso com as oscilações diárias. 1-5+ significa separar os seus objetivos em 3 grupos. Objetivos com prazo para conquista de até 1 ano, objetivos com prazo para conquista entre 1 e 5 anos e objetivos com prazo superior a 5 anos para a conquista. Depois de dividir os seus objetivos nestes 3 grupos, aí é hora de aprender a investir de acordo com cada tipo de objetivo. Vamos lá, começando com a parte 1 da sua carteira. Essa aqui é sem segredo nenhum, é muito fácil. Você não pode correr nenhum risco. Ponto. Não pode deixar o seu dinheiro reduzir entre uma semana e outra ou entre um mês e outro. Afinal de contas, você vai precisar usar esse valor bem em breve e a bolsa ela varia para cima e para baixo no curto prazo, podendo cair neste período, beleza? Então, o que você precisa aqui é um investimento que te proporcione, primeiro, facilidade de resgate,
o que no jargão do mercado financeiro a gente chama de alta liquidez. Segundo, certeza de retorno positivo diário, o que só é possível em alguns ativos de renda fixa. O exemplo perfeito para investimento da parte 1 da sua carteira é um ativo chamado Tesouro Selic, que cumpre bem demais esses dois critérios que eu citei. Depois, você precisa entender como investir a parte 5 da carteira. Esse é o pedaço do seu patrimônio que você precisará resgatar em algum prazo superior a 1 ano e inferior a 5 anos. Aqui, você também não pode se expor a surpresas negativas. Só que você tem, para esses prazos, uma maior liberdade de investimentos dentro do mundo da renda fixa. Ainda assim, a lógica e o que eu quero te mostrar aqui é a mesma coisa. Não são investimentos para te enriquecer, e sim apenas para adiar o seu consumo em poucos anos. Nem pense, tire o cavalinho da chuva de investir na bolsa de valores para conquistar esses objetivos, beleza? Por quê? Porque basta vir uma crise, né, de curto prazo, que no longo prazo não significa nada, e pum, você perdeu o dinheiro que você pretende usar daqui a pouco tempo, beleza? Então aqui eu te mostrei os cuidados que você tem que ter para investir pensando na conquista de objetivos que são de curto prazo e de médio prazo. E olha que legal, você veio até aqui para aprender a investir em ações, mas de quebra levou essa aula sobre investimentos em renda fixa, hein? Falando sério, isso aqui é bastante importante, né, para você não fazer bobagem com o seu dinheiro. Agora, e para os objetivos de longo prazo? Cara, aí sim você tem maior flexibilidade para investir em ações. Você só deve investir na bolsa para objetivos de longo prazo. Porque apesar de ser o tipo de investimento que mais vai render no longo prazo, como eu já comentei, a bolsa pode sim passar por momentos de queda em prazos mais curtos. Isso é super comum, tá? Veja só, por exemplo, a diferença no longo prazo entre o retorno da Bolsa de Valores do Brasil em termos reais, ou seja, acima da inflação, comparado com a renda fixa. Nesse gráfico que está na tela, que mostra a evolução de ambos acima da inflação desde 1975. Esse gráfico aqui, ele deixa claro 2 pontos. Primeiro, que a bolsa supera e muito a renda fixa em termos de rentabilidade quando os prazos são mais longos. Segundo, que no curto prazo a bolsa pode sim cair bastante. Um exemplo claro está nessa tabela agora que eu vou colocar na tela, beleza? Em que ela mostra que mesmo tendo desempenho positivo em pouco mais da metade dos meses, não há um período de 10 anos seguidos sequer em que a bolsa não se valorizou no Brasil. Isso aqui, olhando desde a década de 90, beleza? Lembra que agora há pouco eu te falei de um estudo que mostra que 99% dos day traders perdem dinheiro? Pois é, eu também digo que 100% dos investidores que ficaram na bolsa por mais de 10 anos diversificando a carteira ganharam dinheiro. Ok? Então, qual é a situação aqui, tá? Você sabe sua direção, você já montou objetivos financeiros e entendeu a Fórmula 1.5+. Agora, vamos para o próximo passo, o B de base. Ter a base é ir além do conhecimento de como o mercado de ações funciona. Significa entender bem os riscos que existem em investimentos, o quanto de risco você tolera e saber quais investimentos são os mais adequados para você. Além disso, é na base que você conhece as primeiras estratégias de investimentos em ações e como elas funcionam. Eu costumo dizer que existem alguns números essenciais que você, investidor, precisa compreender antes de optar por seguir estratégia A ou estratégia B. A mais importante, é claro, a coisa mais importante, é a potencial rentabilidade que essa estratégia tem no longo prazo. Mas não é só de rentabilidade que vive o homem, tá? Não é só isso que basta. Não adianta ter alta rentabilidade se você tem um grande risco de perdas permanentes, de perder dinheiro. Então, para conseguir maximizar a relação entre rentabilidade de longo prazo e segurança e controle de riscos de curto prazo, é importante escolher a estratégia certa. E é aqui que eu quero te dar de bandeja uma estratégia maravilhosa. Uma estratégia chamada estratégia Bull Bear de investimentos. Pode ficar ainda melhor se você utilizar a estratégia Bull Bear com o método Clube do Valor de Seleção de Ações. Como assim, Ramiro? Ficou confuso. Então vamos lá. Vou começar explicando a estratégia Bull Bear de investimentos, tá? O que é a estratégia Bull Bear? Como eu te falei, ela é fantástica.
fantástica para você controlar e reduzir os riscos, mas também tem um efeito secundário. Ela aumenta o seu retorno de longo prazo e ainda assim te mostra quando investir em ações. É isso mesmo. Tudo isso que eu falei é verdade, tá? Não é exagero. Eu vou te mostrar nessa série como ela é capaz de fazer isso na prática, na aula 3. Só que aqui eu quero te explicar como ela funciona. Ela é uma estratégia que indica a divisão dos seus investimentos em ações em 2 iguais partes. Metade em ações de empresas brasileiras e metade em ações de empresas norte-americanas. Decidir como você vai dividir os seus investimentos em ações, isso é, o quanto vai para ações brasileiras e o quanto vai para ações norte-americanas, é o que chamamos de definir qual é a sua alocação de ativos, que adivinha, é justamente outro pilar, mais especificamente o A do método dobrar. Bom, a estratégia Bull Bear é uma estratégia de alocação de ativos porque é isso que ela faz. Como eu te falei, ela indica que você divida sua carteira de ações para o longo prazo igualmente entre ações brasileiras e ações norte-americanas. Tá, mas Ramiro, quando é que isso me mostra? Como isso me mostra quando comprar ações? Fica tranquilo que você vai entender e eu vou te mostrar desenhado na aula 3 como na prática ter uma alocação de ativos clara é o guia, é o GPS que você precisa para saber exatamente quando comprar ações brasileiras e quando comprar ações norte-americanas. Você sempre vai saber, isso eu te garanto, daqui para frente, seguindo a estratégia Bull Bear, você sempre vai saber quando comprar e também quando vender. Só que antes de te mostrar na prática na aula 3, eu preciso passar por todos os pontos a dobrar, né? Afinal, antes de aprender a montar um quebra-cabeças, você precisa, antes de mais nada, de ver a imagem dele montado, senão você não sabe como fazer o negócio, tá? Então, deixa eu te falar de uma etapa que vem logo depois de você definir sua alocação de ativos, beleza? Aqui que entra a importância de você definir qual estratégia você escolherá para selecionar as ações para sua carteira, para decidir quais ações comprar. Eu, por exemplo, tenho uma estratégia clara de investimentos em ações brasileiras e também em ações norte-americanas. Vamos começar pela parte norte-americana, tá? Para escolher quais ações norte-americanas eu vou comprar, eu sigo uma das estratégias mais simples de todas, que consiste em eu investir utilizando apenas um único ativo, uma única compra, que por trás dele tem mais de 500 ações norte-americanas. Então, com isso, um ativo, uma compra, eu consigo dividir o meu investimento em ações norte-americanas em mais de 500 empresas. Empresas como a Apple, a Alphabet, que é o grupo do Google, Facebook, Netflix, Disney e muito mais. Além disso, você também consegue investir dessa forma que eu invisto, estando no Brasil, sem ter que fazer remessas para o exterior, sem ter que entender como declarar os ativos do exterior, sem ter problemas depois com imposto sobre herança, sem nada disso, tá? O ativo que eu uso para isso, eu vou te mostrar exatamente qual é na terceira aula, porque eu vou justamente comprar cotas deles. Já na parte de ações brasileiras, a estratégia de seleção de ações que eu sigo, que meus clientes seguimos, é chamada de método Clube do Valor de Seleção de Ações. Esse método ele consiste na gente ranquear as empresas listadas na bolsa com base em alguns critérios próprios de seleção de ações, para assim a gente entender quais são as que estão em tese mais baratas no mercado. Samiro, quais critérios são esses? Bom, são basicamente 2 os principais indicadores que juntos medem o potencial de valorização daquela ação no longo prazo. E eu vou te explicar no detalhe quais são esses 2 indicadores e como investir na prática seguindo eles na aula 3 dessa série, tá? Isso aqui é para a gente não queimar as etapas por aqui e para que eu consiga seguir na linha de raciocínio da metodologia dobrar. Por quê? Porque por hora eu quero te mostrar mais os resultados de seguir uma estratégia clara, os resultados da aplicação prática de tudo que eu te mostrei até aqui da dobrar. Porque o processo de investimentos que eu vou te mostrar na aula 3, na prática, foi o mesmo processo que fez com que um de nossos clientes comprasse ações da empresa PetroRio em maio de 2017. E vendesse parte delas em maio de 2019, cerca de 2 anos depois, com um lucro de 393%. Ou ainda, fizesse com que ele comprasse ações da Springs em setembro de 2016 e vendido boa parte dessa posição em março de 2017, com um lucro de cerca de 143%. Ou ainda, o caso mais emblemático de todos, obviamente, a compra
das ações da Magazine Luiza em setembro de 2016 e a venda definitiva em maio de 2018 com um lucro total de 616,92%, o que, para você ter uma ideia, nesse caso específico, significou ter transformado R$ 18.400 em R$ 132.366. Tudo isso aqui são exemplos reais de pessoas reais, de clientes cujo patrimônio familiar eu administro aqui no Clube do Valor. E é claro, antes que você pense, Ramiro tá sacaneando, tá mostrando só aquelas compras mais certeiras da carteira, deixa eu te dizer que obviamente não é sempre assim. Tem caso em que a gente não acerta, tem caso em que a gente compra uma ação e ela cai. Só que o que vale no fim, além da clareza de saber quais ações comprar, é o resultado da carteira como um todo. E olha só, o resultado desse cliente, que entre 2016 e setembro de 2020, exatos 4 anos depois, teve o seguinte resultado. Uma alta de 228% na parte de ações brasileiras, ou seja, mais ou menos 162% acima do Ibovespa no mesmo período, e uma alta de 176% na sua carteira de ações norte-americanas nesses 4 anos. Isso que eu te mostrei agora não é uma ação específica, é a carteira como um todo rendendo, o dinheiro desse cliente trabalhando duro para ele, para que no futuro ele tenha mais tempo, mais liberdade. E isso é apenas um pequeno trecho, um trecho recente de 4 anos só, do poder que a estratégia Bull Bear, somada ao método Clube do Valor de seleção de ações, possui. Mas essas estratégias, elas não funcionaram apenas no final da última década. Elas não funcionaram só a partir do momento que eu comecei a gerir recursos de terceiros. O bacana é que se a gente alongar o prazo de funcionamento dela, os resultados são ainda melhores, porque quanto maior o prazo, melhor. Esse é um pilar super importante da estratégia. Entender bem como seguir uma estratégia clara de seleção de ações não apenas te mostra, como eu te falei, sempre quais ações comprar, como também como ela aumenta e muito a sua rentabilidade de longo prazo. Veja qual foi a sua rentabilidade num prazo maior, entre janeiro de 1996 e setembro de 2020. Veja como essa estratégia teria transformado R$1.000 em R$ 196.646 com 15 centavos nos últimos 24 anos. Mesmo passando pela crise do real, pela crise global de 2008, impeachment de uma presidente e crise do coronavírus. Olha, eu gosto demais de mostrar esses resultados para combater um argumento muito comum que eu vejo de pessoas que não querem investir em ações. Por que elas não querem? Sabe aquela ideia de evitar entrar na bolsa de valores porque, abre aspas, investir em ações é muito arriscado? Pois é, no curto prazo, se risco é zigue-zague, é cair num mês ou em outro, é sim arriscado. E quando eu falo que é arriscado, eu me refiro ao fato de que uma carteira de ações pode cair sim em períodos mais curtos. Veja como essa estratégia teria tido, de fato, alguns períodos de mau desempenho ao longo desses anos que eu te mostrei. Porém, isso aqui só é um problema quando você investe o seu dinheiro nos objetivos de prazo mais curto. Ou seja, quando você pega a Fórmula 1.5+, que eu te expliquei agora há pouco, e garante que você não vai investir dinheiro para daqui a 1 ou para daqui a 5 anos na bolsa, você está totalmente protegido desses riscos. E outra coisa, como essa estratégia rende bem mais do que a renda fixa, você pode esperar com toda certeza uma rentabilidade muito maior de longo prazo se investir na bolsa. Lembra daquilo que eu te mostrei na primeira aula da série? Que quanto maior for a sua rentabilidade, em tese, mais rápido você acumula seu patrimônio? Pois é, nesse cenário, será que arriscado não é não investir por longo prazo em ações? Porque seu dinheiro vai render menos se você não investir em ações. Faço questão de mostrar esse tipo de resultado porque esse é o poder que a metodologia Dobrar tem de multiplicar o seu patrimônio ao longo dos anos. Então, mesmo se você pensa que ela não serve para você, já que você ganha uma renda pequena, veja que é por isso mesmo que você tem que começar agora. Veja como essa carteira teria transformado de novo R$1.000,96 em R$196.000 hoje. E antes que você me pergunte, Ramiro, R$1.000,96, isso equivale a muito mais do que hoje? Sim, equivale a cerca de R$4.300 hoje. Mas eu te garanto, com R$4.300 hoje, você já consegue montar muito bem a sua carteira de ações. Beleza? Então qual é o ponto? Até aqui eu passei por quase todos os pilares da metodologia Dobrar.
O todo você já entendeu, a foto do quebra-cabeça você já tem. Falta apenas mostrar com mais detalhes a metodologia para você saber quais ações comprar e como a Dobrar funciona na prática. E também falar um pouco mais sobre o R de rebalanceamento, que diz respeito a como fazer depois de começar a investir em ações. Mas isso tudo eu vou deixar para falar na próxima aula. Aliás, na próxima aula eu vou te mostrar na prática como investir do zero em ações. Bom, quem me acompanha aqui sabe como 90% do meu conteúdo é gratuito. Tem meu canal no YouTube, canal do Clube do Valor, com mais de 450 vídeos já publicados. Tem meu Instagram, @RamiroGomesFerreira, com conteúdos diários. Meu canal no Telegram. Mas esse tipo de aula mão na massa, com o suporte do nível de um curso pago, vai ser somente aqui nessa série. Esse é o mesmo tipo de aula que eu disponibilizo para os meus alunos no curso Descomplicando o Mercado de Ações 2.0, o DMA, como ele é carinhosamente conhecido. Tá? Para quem quer atingir os seus objetivos de forma mais rápida, com um conteúdo melhor organizado, passo a passo, que te mostra no detalhe cada uma das etapas da metodologia Dobrar, eu criei o Descomplicando o Mercado de Ações. Esse é o curso mais completo de investimentos em ações que eu poderia criar, porque ele traz todo o meu conhecimento prático e teórico, e é um curso em que você vai aprender como montar e como gerir no longo prazo uma carteira vencedora de ações. Isso, claro, mesmo se você está começando do zero, seguindo uma estratégia clara que vai aumentar a sua rentabilidade no longo prazo e, como eu estou batendo muito na tecla, vai te mostrar quais são as melhores ações no momento certo de comprar e de vender. Bom, se você quer entrar nessa jornada e se você quer trilhar ela com todo o meu apoio e com o apoio do time do Clube do Valor, a gente vai abrir as inscrições para a próxima turma do Descomplicando o Mercado de Ações na próxima semana. Mas eu ainda vou explicar melhor tudo isso sobre o curso, falar sobre os bônus, enfim, sobre tudo, assim que as inscrições abrirem. Agora eu quero que você foque em estar aqui comigo na aula 3, para a gente investir juntos na prática. Dito isso, assim como na aula 1 dessa série, a aula 2 também conta com um bônus especial para você baixar. Esse é um guia em formato de PDF para que você entenda com detalhes cada etapa da metodologia Dobrar e para que você consiga também fazer os exercícios que eu propus aqui ao longo dessa aula, definir sua direção, objetivos e tudo aquilo. Para liberar o seu acesso ao material, tudo que você precisa fazer é rolar essa página para baixo, como indicado no vídeo agora, e completar as ações pré-estabelecidas aqui na página, beleza? Agora eu quero te convidar para assistir a próxima aula aqui, que vai ser um conteúdo inédito e muito, mas muito prático, para você entender na prática como é fácil, como é tranquila a jornada de um investidor em ações que segue a metodologia Dobrar. Tão tranquila que, além de te explicar o meu passo a passo para selecionar as melhores ações, eu vou montar uma carteira ali contigo, do zero, na prática, em alguns poucos minutos. E agora eu quero saber de você. O que você achou da segunda aula aqui da nossa jornada? Quais são as suas dúvidas? Deixe um comentário aqui embaixo compartilhando comigo e acompanhe também as lives complementares que eu estou fazendo lá no meu Instagram, @RamiroGomesFerreira. E nós nos vemos na próxima aula. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.